Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Está começando aí pontualmente nosso estudo doutrinário. Juízes, eu falei 15 ou 16? É o 15. 15 verso 9. Aleluia. 15 verso 9 diz assim: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. 15:9. E estenderam-se por lei. Verso 10 do capítulo 15 de Juízes. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Verso 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Herã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Porque pois nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Sansão lhes disse: jura-me por vós mesmos que não me acometereis ou não me matarás. Eles lhe disseram: não, mas somente iremos te amarrar e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Verso 14. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito, de tal maneira se o que? Apossou ou se apoderou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou e feriu com ele 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feriu 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar de Ramatlei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar de En-Hacoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus cerca de 20 anos. E você diz glória a Deus, amém? Gabi, segura um pouquinho para mim aí o violão. Daqui a pouco a gente continua aí, mas pode ficar em cima mesmo aí, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando sobre oração, amém? Nós estamos decorrendo sobre o tema oração. Oração é a respiração da alma. Se você de fato não tiver uma vida de oração com Deus, você vai ser fraco em tudo que você fizer. Oração é reconhecer o quanto você precisa de Jesus. Quantos aqui precisam de Jesus? Oração é você reconhecer o quanto você precisa de Jesus. E isso me chama a atenção sobre a vida deste nobre homem chamado Sansão. Não vim falar aqui de Dalila, a mulher que também tirou ele do propósito, ou aquela mulher que seduziu Sansão para algo terrível, mas que depois Sansão recobrou a sua consciência. Mas quando eu e você a gente lê esse capítulo 15, a partir do verso 19, a Bíblia diz que Sansão, ele era um homem que foi levantado por Deus para julgar a nação de Israel. Israel precisava agora ter juízes para colocar as coisas em ordem. E a Bíblia diz, querido, que Sansão foi levantado com um propósito: julgar a nação de Israel. E ele sempre vencia as batalhas porque o Espírito do Senhor se apoderava dele. Há pessoas que acham que Sansão era um cara alto, musculoso,
malhado. Eu acredito que não seja, porque todas as vezes que o inimigo chegava próximo dele, perguntava: da onde vem a sua força? Da onde você tem tanta força? Óbvio, se o inimigo está perguntando isso, é porque aparentemente, numa aparência externa, Sansão não demonstrava tanto medo, mas Sansão demonstrava medo pelo inimigo, pelo que o espírito tomava ele, e ele fazia tais feitos não por ele, mas pelo Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os filisteus agora têm o propósito de amarrar Sansão, e diz a Bíblia que 3.000 filisteus descem da sua cidade até onde Sansão está, para amarrar Sansão. Chegando lá, Sansão prontamente diz, como nós lemos aqui: olha, vocês certamente me matarão. Mas os filisteus disseram: nós não te mataremos, nós só entregaremos você ao nosso rei. Sansão põe as mãos, eles amarram. Perceba, até aí o Espírito do Senhor não se apossou de Sansão. Até aí o Espírito de Deus não tomou Sansão, porque isso aqui você precisa entender. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Alguém ouve isso aqui? No Antigo Testamento, o Espírito Santo passeava, usava e depois saía. Tanto é que você vai perceber isso no rei Saul. O rei Saul, todo atribulado, teve um dia que o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a profetizar na casa dos profetas. O Espírito do Senhor saiu e ele parou de profetizar. É por isso que eu e você temos um privilégio permanente, porque o Espírito de Deus não quer só ficar com a gente um tempinho, ele quer ficar o tempo todo. Então você tem um privilégio maior do que Sansão, você tem um privilégio maior do que Saul, do que Gideão. Você tem um privilégio. E que privilégio é esse, pastor? É que o Espírito Santo não está aqui de aluguel. O Espírito Santo está aqui e fez casa própria nesse lugar. Quem pode dizer amém por isso? Olha, e a Bíblia vai falar a história que Sansão agora é levado amarrado. Queridos, essa história é muito interessante, porque Sansão não esboça nenhuma reação. Ele vai porque pela vontade humana ele não tinha como fazer nada. Mas a Bíblia diz que no trajeto que ele está indo para a casa do inimigo, é o texto que diz: e veio o Espírito do Senhor e se apossou. Essa palavra apossou é muito forte. Essa palavra apossou, a gente pode traduzir no original como possuiu. O Espírito do Senhor possuiu, se apossou Sansão, veio com grande força. Os inimigos amarraram Sansão com uma corda muito nova. Corda nova a gente sabe que é bem dura de partir, é bem difícil de partir. E a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, aquelas cordas que ninguém conseguia partir, Sansão partiu como se fosse fio queimado, assim mesmo. E a Bíblia diz que quando ele rasga essa corda que estava laçando os seus punhos, ele encontra ali uma queixada de jumento. E essa queixada de jumento estava fresca. Possivelmente um jumento tinha acabado de morrer poucos dias. Ele pega uma queixada de jumento. E isso é muito incrível, querido. Porque como é que é uma queixada de jumento? É uma parte frontal aqui da cara do jumento. Pega essa queixada de jumento e ele mata 1000 homens. Me diz uma coisa: uma pessoa normal consegue matar 1000 pessoas de uma vez só? Não. Então eu entendo que tem coisas sobrenaturais na nossa vida que só o Espírito de Deus faz. Se você mesmo for parar para pensar, você nunca talvez iria pregar uma palavra para alguém porque você era tímido, ou você pregar a palavra no ônibus, ou você pregar a palavra no trabalho, ou você orar por um enfermo, o enfermo ser curado, ou você expulsar o demônio de alguém. Tudo isso não vem de nós. Tudo isso é porque o Espírito de Deus se apossou e mora dentro de nós. O Espírito de Deus é especialista em pegar uma pessoa toda desajeitada, sem força nenhuma, e capacitar para um propósito e para uma missão específica. Eu acho muito lindo quando uma pessoa tem um talento para certa coisa, mas todo talento tem que estar atrelado com o Espírito Santo de Deus, porque quando o talento está atrelado ao Espírito Santo de Deus, eu recebo uma capacitação. Por exemplo, há pessoas aqui na igreja
igreja que dançam. Quando dançavam no mundo, não produziam efeito nenhum, só produziam efeito para a morte na sua carne. Mas agora que aceitou Jesus, dança alinhado com a presença de Deus. Enquanto ela está dançando, vidas estão sendo impactadas, vidas estão sendo libertas, vidas estão chorando. Quando pessoas estão cantando aqui, há pessoas que já cantaram em barzinho, já cantaram no banheiro e não produziu efeito nenhum. Mas quando cantam com a presença do Espírito de Deus, demônios caem por terra, demônios batem em retirada. Há pessoas que eram gagas, não sabia nem falar direito, mas aceitou a Jesus, juntou a fala dela com o que o Espírito de Deus traz. Quando a pessoa prega, a pessoa começa a sentir a presença de Deus. Há pessoas que não sabiam nem orar direito, não sabiam nem, quando era do mundo, rezar uma Ave Maria, mas agora vem para a presença de Deus, começam a orar. E o interessante é que quanto mais a gente ora, mais o Espírito de Deus vai desatando a nossa língua espiritual, vai tirando a nossa gagueira espiritual. E quanto mais a gente ora, mais a gente sabe que esse poder não vem de nós, mas esse poder vem de Deus. Como assim, pastor? Você pode pegar um advogado aqui, você pode pegar o prefeito ACM Neto aqui e colocar nesse púlpito e dizer: ACM Neto, prega uma palavra, não vai sair nada. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser revelada. E o que é revelada, pastor? É o Espírito de Deus que revela em nós. Você já viu que cada dia tem um pregador que no mesmo texto ele traz uma vertente, o outro lê o mesmo texto, traz outra vertente, o outro lê o mesmo texto, traz outra vertente. Por quê? Porque o Espírito de Deus não tem prazo de validade. O Espírito de Deus, ele é permanente, ele usa quem quer, do jeito que quer, da forma que quer, para a glória dele, para a honra e exaltação do nome dele. Então você tem que entender que somos o que somos, não por nós, mas por causa do Espírito Santo de Deus. Fazemos o que fazemos, não por nós, mas por causa do Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa? Você conhece uma pessoa que há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, você admirava em ver pregando, e hoje essa pessoa está afastada. Você pede a ela um versículo bíblico, ela não lembra. Por que incapacita? Isso é notório, querido. Eu estava com um irmão de uma certa igreja, posso mentir, dessa igreja, e ele estava sem buscar a Deus fazia 2 semanas. Ele me contou isso. E ele foi parado numa blitz. Quando ele parou numa blitz, a gente tem uma carteira de membros aqui. Você procura de acordo, se der, levanta a mão. Bom, e ele tinha carteira de membro, paga 13 ou 15 reais, não sei o que. E aí ele apresentou a carteira de membro e disse: eu sou crente. Só que o policial disse: me diga um versículo. Ele disse: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele disse: esse daí até Satanás sabe. Ele diga outro versículo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita. O policial disse: esse daí qualquer demônio sabe, porque ele está caindo porque está sabendo. Então esse daí o demônio sabe. Me diga um versículo que é muito difícil de ter na Bíblia, ou algum das cartas de Paulo. Ele ficou travado, não leu nenhum. O policial disse: desce da moto, porque você não é crente. Esse irmão contando isso é muito engraçado. Ele disse que nunca ia contar isso, só contou a mim porque eu sou pastor dele. O irmão saiu dessa moto. E o policial disse: ó, a caminhonete está lá embaixo. Você vai empurrar a moto daqui até lá embaixo. E se daqui para lá você lembrar, eu não levo sua moto para 7. Irmãos, ele foi levando. Dizendo: Deus, me dá um versículo. Deus, me dá um versículo de Coríntios, me dá alguma coisa. Querido, Deus não deu nada. O que é que aconteceu com a moto dele? Ele foi rebocado. Pastor, o que é que a gente entende nessa brincadeira? É que a nossa vida não tem que ser em um momento, tem que ser em todo momento Deus. Alguém consegue entender isso aqui? A nossa vida não tem que ser um momento para eu falar de Deus, mas tem que ser todo momento eu falar de Deus. Aí o que é mais interessante é que Sansão mata 1000. Irmão, é verdade porque está na Bíblia. E o que tiver em super-herói é tudo mentira, porque isso é tudo ficção. Mas na Bíblia é verdade. Sansão empilhou, eu não sei se ele empilhou de 500 em 500 ou de 100 em 100, mas ele empilhou 1000 homens mortos. Com o quê? Com uma bazuca? Não, com queixo de jumento, irmão. Ele estava numa guerra,
Estava cheio do Espírito do Senhor nessa guerra? Estava. Só que depois que ele acabou de vencer a guerra, sabe o que a Bíblia diz? A ponto de morrer. Como é que um homem que vence 1000 filisteus, depois que mata 1000 filisteus, depois que a guerra acaba, está fraco? E é aqui que a gente começa o nosso estudo. Porque a gente tem a falsa ideia de orar só quando está na guerra. Mas quando a guerra passa, a gente não ora. E isso aqui você tem que ter muito cuidado. Porque eu conheço milhares e milhares de cristãos, de crentes em Cristo Jesus, que no momento da dificuldade oram, no momento da dificuldade se enchem de Deus, no momento da provação jejuam, no momento da luta, da guerra travada, buscam a Deus face a face, mas depois que vence a peleja, depois que vence a batalha, relaxa. E é nesse exato momento que Satanás entra. E qual é o momento que eu estou fraco, pastor? Na guerra? Não. Você está fraco depois que a guerra acaba. Pastor, qual é o seu pior momento na igreja? É quando eu acabo de pregar. É o momento que eu estou mais fraco. Você prega 2, 3 horas, ainda tem irmão que depois do culto ainda quer falar com você, quer pedir conselho, quer entregar profecia. É o momento que qualquer pregador, se ele não admitiu isso, ele tem que admitir. Qualquer pregador está estupefado de cansado. Então aprenda uma coisa. Você pode estar numa guerra travada hoje, e você está orando, buscando nessa guerra. Mas quando essa guerra passar, cessar, continue orando. Porque oração é você reconhecer o quanto você precisa de Deus. Assim como aconteceu com Sansão, depois que a guerra passou, ele ficou fraco. Foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias destruiu um monte de profeta no monte, Tony. Só que depois que ele orou a Deus, Deus mandou fogo do céu. Os profetas de Baal e Azera morreram. Depois que a guerra passou, Leandro, sabe o que é que ele vai fazer? Ele disse: agora eu quero morrer. Agora eu quero desaparecer. Agora eu quero sumir. E eu já vi pessoas aqui assim, apresentarem alguma dança, apresentarem algum jogral, apresentarem algum cântico, qualquer obra na igreja, algum evangelismo, e depois que a obra passa, essas pessoas não querem mais nada. E isso falou comigo muito profundo, porque o texto diz em 1 Colossenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Pastor, enquanto eu estou desempregado, eu estou orando muito. Ok, mas quando Deus abrir a porta, continue orando mais ainda. Pastor, eu estou solteiro e estou orando para noivar e casar. Ok, quando você casar, ore ainda mais para não ter problema. Pastor, eu estou orando para desenvolver um ministério na igreja. Quando você começar a desenvolver esse ministério na igreja, ore mais ainda, porque setas virão, problemas virão. E a Bíblia vai dizer que a quem mais é dado, muito é Isso é claro, querido, isso é claro. Então o que é que eu tiro a conclusão da vida de Sansão e da vida de Elias aqui, para a gente começar a discorrer sobre o texto, sobre oração aqui? Deus não quer que você viva em sacrifício. Olha para cá. Deus não quer que você leve uma vida de sacrifício. Deus quer que você leve uma vida de obediência. E o que é uma vida de obediência? É eu me relacionar com Deus, é eu orar a Deus. Deus não precisa da minha e da sua oração, mas Deus quer que eu e você ore. A palavra oração significa falar com atitude. Um filho que tem um pai e que não conversa com seu pai, propriamente esse pai não está satisfeito com a relação com que esse filho tem. O maior problema nosso, eu disse aqui no domingo à noite, o maior problema nosso é que quando a gente vai orar a Deus, a gente começa pensando em algo, e no meio da oração a gente esquece até do que é que a gente quer pedir. Alguém aqui, vou falar por mim, já começou a orar e na mente sabe o que quer, só que daqui a pouco some da mente e só está batendo boca e aí, oh Deus,
Porque toda oração tem que ter um foco. E qual é o foco? Aquilo que você está desejando apresentar para o Pai. Então tenha muito foco com a sua oração. Por quê? Porque a sua oração está produzindo efeitos no campo espiritual. E existem pessoas que querem orar 10 minutos e já acabou. Olha, oração é gastar tempo na presença de Deus. E eu entendo que orar é passar tempo na presença de Deus. Porque é uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos não quer voltar para nenhum outro lugar. Então, quando você estiver orando, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Agora você precisa entender, você precisa mergulhar a sua mente na oração, porque a sua mente vai o tempo todo tentar distrair você. Você vai começar a orar, você está orando por um propósito. Deus, cura esse parente meu. Você está orando aqui: Deus, em nome de Jesus, toma a vida dele nas tuas mãos, toma ali, vai curando, vai. Aí você para aqui, aí você começa a orar na mente. E aí é o grande problema, porque muitas das vezes quando a gente ora na mente, se a palavra oração é falar com atitude, você precisa falar, você precisa declarar. Ah, pastor, mas Satanás ele está ouvindo. Ei, mas o teu Deus também está ouvindo. Aí me diz uma coisa: quem é maior, Deus ou Satanás? Porque eu já tive esse estudo de dizer: não diga certas coisas não, porque Satanás pode ouvir. Quando Deus quer, Satanás pode ouvir, Pombagira pode ouvir, Tranca-Rua pode ouvir, Zé Pilinta pode ouvir, todo mundo pode ouvir. Quando Deus quer, Ele quer. Quando Deus quer, Ele quer. Então tira esse conceito da sua vida. Quando você começar a sua oração a Deus, você precisa estabelecer uma meta, um foco. Olha, eu vou orar, vou continuar orando até começar a orar. Anote isso aí. Pastor, como assim? Você a partir de hoje vai orar, continuar orando, só então você vai começar a orar. Porque oração é gastar tempo na presença de Deus. Pastor, por que eu tenho que gastar tempo na presença de Deus? Porque você tem que matar essa carne sua, matar essa natureza sua. E você só se relaciona com Deus através da oração. Ô irmão, vamos para cá. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. A gente já discutiu isso aqui no estudo passado. Se Jesus fosse só Deus, ele ia precisar orar? Deus ora, Larissa. Deus ora, Lucinel. Então Jesus era... Alguém disse que Deus ora aqui? Não, só um pouquinho. Então, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Só que na parte humana dele, ele entendia que ele precisava orar. E Jesus gastava tempo na oração. Tinha muito tempo na oração. Abre Marcos capítulo 1, verso 32 aí, por gentileza. Olha quanto tempo Jesus passa na oração. Olha os momentos que Jesus passa orando. Marcos capítulo 1, verso de número 32. Marcos 1, 32 diz assim: e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Verso 33. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali, Lucas 5, verso 15. Olha quanto tempo Jesus gasta na oração. Lucas 5, verso 15. Lucas capítulo 5, verso 15. Olha que algo interessante. Lucas 5, verso 15 vai dizer: a sua fama, porém, se propagava. Ou seja, Jesus estava ficando famoso. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e orava. Lucas capítulo 6, verso 12.
Lucas capítulo 6, verso de número 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar, e passou a noite toda orando a Deus. Lucas capítulo 9, verso 28, se não me falha a memória. Lucas capítulo 9, verso de número 28. Olha o que diz Lucas 9, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo quem? João. Para quê? Para o quê? Pronto. Lucas capítulo 22 agora. Lucas capítulo 22, verso de número 39. Lucas capítulo 22, verso de número 39. E saindo, foi como costumava fazer para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação.